E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui Alex Fonseca e hoje com uma grande novidade, tá? Eu vou aproveitar para apresentar a nossa nova vinheta, uma vinheta cantada muito gostosa, espero que você goste. E eu estou aqui com uma pessoa para conversar, que é uma amiga, uma cliente que tá aí com a gente há um tempo, já fez vários podcasts aqui. Na verdade, ela atravessou alguns podcasts, né, para uns clientes dela, vocês vão entender daqui a pouco do que se trata. São podcasts médicos e eu vou falar daqui a pouquinho depois da vinheta, da nova vinheta com Andréia. Fábrica de podcast. E aí, Andréia, boa tarde, como é que você tá, tudo bem? Ei, Alex, como vão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Olha, a Andréia tem um currículo gigante, tá, gente? Ela é médica, ela é estrategista de negócios, ela é um monte de outras coisas, mas a conversa hoje não vai ser sobre medicina, nem sobre estratégias de negócio. Claro que se ela quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade, mas hoje o assunto é sobre uma curiosidade incrível, casa container. Então, Alex, é isso aí. Olha, na verdade, eu brinco que tem uns 2 anos pra cá, como você me conhece, eu faço um pouco de muita coisa. Eu resolvi largar o mundo, eu já fui médica, eu falo assim, porque eu não exerço há 10 anos. Depois fui pro mundo corporativo, saí do mundo corporativo tem aí esses 2 anos, e agora eu trabalho como consultora voltada para esse mundo e também, como você colocou aí, um nome meio bonito, mas que na verdade quer dizer o seguinte, a minha missão de vida hoje é ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos de vida. Então eu brinco que eu faço gestão de carreira, mas na verdade eu ajudo pessoas a entenderem quais são os sonhos que elas esconderam e como é que bota isso para fora. Essa que é a verdade. Massa, muito legal. E a Casa Container faz parte de um dos meus sonhos aí, que a gente vai conversar agora, né? Eu achei incrível porque eu sigo a Andréia nas redes sociais, de repente eu comecei a vê-la no meio do mato, né? Do nada. Parecia que estava lá com uma trena na mão, fazendo algumas medições. Aí, de repente, apareceu uma ponta ali, um container. Aí começou a dar vida nessa coisa, né? Eu falei, opa, o que essa mulher tá querendo? Mas eu imagino, André, que a gente que fica aí no meio urbano, né, nessa loucura de vida, nessa correria, a gente quer um pouquinho sentir o cheiro do mato, né? Assim, ouvir o passarinho cantar, né? Então, Alex, essa é uma coisa interessante, porque a minha história com o mato, ela é cheia de altos e baixos. Quando eu era criança, adolescente, eu vivi aquela fase de você viajar para casa dos avós no interior e ir para fazenda. Eu amava, né? Amava. Minha vida foi bastante assim. E era interior de Minas, uma cidade chamada Teoflotone. Não sei se você conhece. Conheço. Então foi uma fase muito bacana, de muita saudade na minha vida. Depois, mais velha, eu tive a oportunidade de novo de morar numa fazenda e já não foi tão agradável. Eu trabalhava como médica e era muito difícil viver numa fazenda, num local que não combinava com roupa branca, que não combinava com vai e volta, né? Na época aí que a gente ainda usava essas roupas específicas para trabalhar. Sim, né? Sim. E agora voltou de novo, mas por uma característica diferente, com uma forma diferente. Eu vivo em São Paulo há 10 anos, como você sabe, e, é uma loucura isso aqui, né? Sim. A gente não percebe que é tão louco assim. Quando a gente vai para algum outro lugar, por exemplo, quando eu vou para Belo Horizonte, rever alguns amigos, eu me sinto assim, sabe quando você parece que está deslocada? Você Sim, né? sim. Aquela coisa de querer tudo rápido, tudo para aquela hora. Eu me lembro que uma vez uma amiga minha virou e falou assim, escuta, calma, você não está em São Paulo, a gente está num barzinho, conversando na época que a gente podia sair, né, Alex? Saudade dessa época, não hein? A gente tá no barzinho, vai devagar aí, não precisa correr, não tem ninguém morrendo, você não tem que trabalhar, né? Então, assim, eu tava precisando sair um pouquinho dessa agitação. E como parte dessa coisa de abandonar o mundo corporativo, enfim, dessa história que eu comentei no início, tem 2 anos que eu tava pensando em alguma coisa diferente. Há cerca de uns 4, 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de morar em Florianópolis por 1 ano e meio. E lá em Florianópolis já era muito comum essa coisa do container.
né? Eu tive um negócio lá, montei uma sorveteria lá, isso é uma história para outro podcast. Que Mas, interessante. na época, a gente pensou muito em fazer tudo isso em container. Então, eu fui conhecer o mundo dos containers e aquilo me fascinou. E eu falei, bom, quando der, eu vou ter uma casa container. Sim. E aí, isso passou, e aí eu pensei, poxa, qual que é a minha ideia, inclusive? Primeiro, eu tô meio que adepto ao essencialismo, sabe? Uhum. Que é um minimalismo um pouquinho diferente, assim, Sim. menos é mais. Sim. Abrir mão de um monte de coisa, Uhum. a gente percebe que a gente não precisa de quase nada para viver Verdade. bem, Verdade. né? Tirando Isso aquilo, faz muito bem, né? sim, e tirando Uhum. aquilo que você quer impressionar os outros, né? Porque na verdade a gente tem coisas na maioria das vezes para impressionar os Com outros, certeza, né? com certeza. Para ter uma aparência melhor, enfim. Então eu falei, bom, já agora que eu não estou mais naquele mundo que eu preciso me vestir de uma forma diferente, enfim, que tem todo um dress code, eu posso fazer algumas modificações, né? Uhum. E foi aí que começou. Bom, por que container? Por causa dessa história e também porque o container não deixa de ser uma forma de você estar ajudando um pouquinho o meio ambiente, porque é algo que Com vai ser jogado fora. certeza. Entende? É algo gigante que vai ser jogado fora. Isso. Né? E você evita, é uma construção limpa. Você Sim. pega o container, bota lá e E acabou. pronto. Né? Uhum. E a ideia de eu poder ter uma casa que se deslocasse. Porque Massa a minha demais. ideia é morar na beirada da praia. Oh. Enquanto ainda não dá, né? É. Enquanto eu não acho um local adequado. Eu tenho uma amiga que tem um sítio aqui numa cidadezinha próxima de São Paulo, chamada Cotia. Sim. A gente conversou, eu aluguei uma terrinha, um pedacinho mínimo dela, numa área que não atrapalha, e tô aqui agora com a minha casa container. Que barato. E para transportar essa casa, é como algo modular? É como um Lego? Basta desconectar e... Não é tão simples assim. Isso é aprendizado. Eu falo que agora eu tô expert em container, porque a história romântica é assim, né? Você vai lá, você desenha, faz o teu projeto, monta o leguinho, transporta o leguinho e tá tudo e beleza. Pronto. Né? Bom, uma casa que era para ficar pronta em 90 dias, eu já estou há quase 10 meses. Sim. Por quê? Sim. Porque aí vem a coisa não romântica, né? Eu vi alguns burburinhos lá nas redes sociais, alguns profissionais que te deram o cano, né? Isso. Por mais que você pesquise, as pessoas que não são corretas, que não cumprem, enfim, né? A minha casa era para ter ficado pronta em finalzinho de outubro, novembro. Ela me foi entregue, minha casa... Depois a gente vai falar sobre o que é essa casa, né? Sim, eu quero. Foi entregue em dezembro, o cara me colocou a casa toda torta, foi embora, não quis arrumar, bom, enfim. E nessa brincadeira eu passei por mais 3 profissionais tentando organizar, porque container a gente percebe aqui no Sudeste, diferentemente do Sul, onde as pessoas têm muita coisa em container, não é obra qualquer que consegue trabalhar com container. Esse foi um aprendizado. Aliás, quem estiver nos ouvindo e quiser fazer o mesmo movimento que eu estou à disposição para dizer o que não deve ser feito. Né? É a questão da cultura, né? Porque não é cultural o container nessa região. Isso. Né? E porque precisa, sabe? É um trabalho especializado. Não é igual. Tem uma série de questões, né? O container, ele é feito, só para lembrar as pessoas que estão ouvindo a gente, é aquele baúzão que é usado para transportar carga em navio. Né? Aquela coisa pesada, que você pega um guindaste, levanta. Então, é uma caixa gigante de ferro, né? Exatamente, pesada, pesa toneladas. Mas ela tem uma característica interessante, ela tem uma coisa chamada castanha, que são 4 pinos em cima e embaixo. E eles são adaptados, fica um em cima do outro, mas eles se apoiam nas castanhas. É aí que tá o Lego. É aí que tá o Lego. Quando você mexe neste Lego, quando você posiciona diferente, tem toda uma forma de se fazer isso. Que barato. Porque o container, ele é não é que ele seja móvel, mas ele meio que dilata. Ele dilata, ele contrai, né? Ferro, é lata. Sim. E a parte estrutural dele está nessas castanhas. Que barato. Eu fiz uma casa totalmente diferente. Eu tenho um container. O container tem tamanhos. A gente fala de P20 e P40. 20 pés e 40 pés. Na verdade é 6 metros por 2,40 ou 12 por 2,40. Sim. Ok? Então 25 metros cada container maior, vamos dizer assim, em média. Né?
Então a minha casa ela é composta, pena que não dá pra ver foto, mas ela é composta por Mas você vai me mandar uma foto da sua casa pra gente colocar na capa desse episódio. Ah, legal. Vou mandar a foto Legal. do projeto. Ok, tá? fechou. Em breve eu terei ela totalmente. Hoje Tá, nós ok. estamos na pintura aqui. Mas, então assim, eu fiz um Lego da seguinte forma. Um P40 embaixo, Uhum, né? Um 12 por 2,40. uhum. E em cima eu fiz um L, ok? Que barato. Onde eu cortei um container no meio, acoplei na lateral Aham. e toda a minha vista ela é pro mato. Que seria a barato. vista pro mar, se Deus quiser um Sim, dia. sim. né? Será? Então, será, com certeza será. Então, uma das pontas do meu container, eu pus tudo de vidro. Sim. E aí é onde é meu escritório. Então, um pedaço do L é o meu quarto, uma suíte, um closetzinho pequenininha, lembra que eu tô Aham. falando de 6 por 2,30. Sim, é como um motorhome, né? Assim, Isso, meio que um mais um trailer. pouquinho maior. Não, claro, sim. Não, lógico, mas a diferença é assim, eu falo 2,30 interno porque você Aham. reveste as paredes, aquela coisa, né? Claro. Uhum. Então é um pouquinho mais que o tamanho de uma cama de casal de largura. Só para as Sim, pessoas terem uma noção, tá? sim. Eu diria que aí, o quê? 60, 70 centímetros a mais do que uma cama de casal. Aham. Então, 6 metros eu tenho o meu quarto, banheiro e meu closetzinho. Nos outros Uhum. 6 metros, que na verdade é acoplado, né, naquele L, eu Sim. tô no meu escritório de frente pro mato, uma coisa linda, Aham, entendeu? incrível. Linda. Eu trabalho olhando pro mato, literalmente pras plantas, pras árvores. E nessa lateral, né, lembrando que eu usei metade do container de baixo, Aham. na outra lateral vai ter um deckzinho, Caraca, que precisa de uma legal. estrutura. Uhum. Porque lembrando que eu só posso apoiar nas castanhas, né? Sim, Tá, entendi. esse é o entendi. detalhe. E a parte que tá para fora, eu apoiei em duas pilastras, dois ferros grandes, Aham. gigantes, né? E também avancei um pouquinho do meu quarto para frente. Então ele tá em balanço. Ali vai ter uma varandinha. E no Ah. container de baixo, eu abri 6 metros dele. Que é onde eu vou ter um deck que vai sair na florestazinha, entendeu? Aham, Então, assim, você por fora, na estradazinha do sítio, você vê lá 2 caixas, aham. né? Uma janelinha aqui, outra ali, que eu mantive as portas do container, eu mantive a estrutura, as minhas portas abrem, aquela coisa toda. Sim. E você passa pela frente da casa, uma porta e mais nada. Minha Aham. parte aberta toda tá pra dentro do mato, que é onde vai ficar a minha privacidade, né? Sim, claro. E aí na parte de baixo eu tenho uma sala bem razoável, né? Que pode ser um quarto, para se meus filhos quiserem vir me visitar, alguém quiser vir Aham. dormir aqui. Tem outro banheiro muito arrumadinho. Muito Aí, arrumadinho no sentido de grande, tá? Assim, Filhos da Andréia, esse episódio aqui já tá com um convite. Eu acho que ela tá carente, hein? Tá precisando receber os filhos. ainda não, tá bom, tá de bom tamanho. E a cozinha e, na verdade, minha areazinha de serviço. Sendo que Aham. tá tudo aberto para um mar aí de 18 metros quadrados, que o deck vai ter 6 metros da abertura das portas, Sim. né? Mais 3, 4, até o meio do mato, literalmente. Ontem minha internet deu um pau aqui danado, eu não tava podendo Aham. trabalhar, eu fui alimentar mico. Você Que acredita nisso? barato. Isso é muito legal. Dá a banana na mãozinha, na boquinha dos micos. Assim, Isso uma não coisa tem incrível. preço. Não. Isso não tem preço, tá? Então é Muito isso. legal. A característica da casa container é assim: primeiro, se for tudo bem feito, 90 dias ela tá no local, Aham. né? Tem a questão do transporte, que você, Sim. como você falou, Eu acho que são deve carretas. ser a pior parte, né? Levar o container até aí, né? O grande aprendizado é assim: eu comprei a minha casa pronta, era para ela chegar pronta, ser acoplada aqui no tá. terreno e pronto. Entendi. Não façam isso, pessoal. Não façam isso. Porque Fica um pouco- deve quebrar muita coisa, né? Exatamente. Deve Não é que trincar, porque a quebra. coisa movimenta. Né? Isso. Como a gente mexe na estrutura do Aham. container, é isso que eu tava te explicando. Ele entorta. Isso, eu imagino. Né? A gente teve um acidente aqui ainda. A carreta atolou, então meu container tombou. Entortou mais ainda. Né? E aí é que veio toda a questão de colocar no lugar e tal. Então, Uhum. a ideia é, você põe numa carreta, imagina uma carreta que transporta um negócio de 12 metros de largura. Sim. Né? E aí você chega, tem que ter um guindaste mesmo, específico. Aham, sim, com certeza. O é uma custo operação de deve ser guerra. bem alto, inclusive, né? Para Não, esse não é. transporte, não? Não é. Não, dependendo do local, Tá, você tá. paga por quilômetro rodado e esse não Aham. é o problema.
Entendi. Definitivamente. Uma casa container hoje, do jeito que é a minha, né? Sim. É que assim, as pessoas estão gostando da moda e virou moda. Então os Aí containers... quando vira moda, o preço sobe. Exatamente, estão ficando muito caros, né? Oferta e procura, né? Isso, a pessoa que está trabalhando aqui para mim, está finalizando as coisas, ele acabou de me contar que foi comprar um container agora em Santos, né? Foi pro Porto, comprou um container razoável, porque também é uma outra coisa você garimpar um bom container, que está em bom estado, né? Sim, porque eles são descartados, você compra quando ele é descartado, sim. depois de ser muito usado, né? Então uma coisa que a gente comprava aí por 9.500, 10 mil, ele comprou por 17 mil. Não, já teve um ágio gigante aí. Total. Então assim, hoje, eu acredito que a minha casa tem 55 metros quadrados de área fechada, vamos dizer assim. Fora o que eu tô abrindo, né? De decks e de varanda. Eu acredito que uma pessoa consiga fazer hoje por uns 160, 170 mil. É um preço muito razoável, muito interessante. Você vê, ainda é muito razoável, Não, muito interessante, com certeza. E isso eu tô falando, eu tenho 3 aparelhos de ar-condicionado, falando dela finalizada. Sim. Tá? Ela com o revestimento térmico e acústico que a gente tem que fazer, com drywall, com estrutura de alumínio nas janelas e nas portas. Então, assim, é a casa pronta. Então, eu acho que é um valor extremamente razoável. Sim, com certeza. Eu acho que tá saindo até mais barato do que se fosse montar um motorhome, por exemplo. Sim, é mais barato, porque mais barato. Eu fui olhar isso. Eu também olho motorhome, sabe? Eu tenho esse interesse também. A gente tinha uma ideia aí, eu e mais 2 amigas, a gente inclusive chegou a abrir site e tal, e a gente colocou a voz na estrada, que tem uma que já é a avó. A gente ia sair. Não, mas aí junta também com a voz e a sua voz, também que você tem uma voz de locutora, né? Eu acho que a Andréia também é locutora, gente, além de médica, de estrategista de negócios, de dona de container. Sabia? Olha só. Já fui locutora aí em BH. Você comentou comigo. Mas assim, então a gente ia fazer uma viagem grande, sabe? Ia até a América Central, atravessar, tava aí com um projeto, possivelmente com a ajuda de uma empresa grande, e aí veio a pandemia, a gente teve que abortar a voz na estrada, então eu resolvi ir pro container. Massa demais. O container só não é móvel, né? Mas ele tem também essa praticidade, né? Como você diz, é só você desacoplar, né? E, de novo, não é tão simples, porém... A minha casa tá pronta. Não, sim, não é tão simples, mas é modular, então você consegue fazer. Né? Você não pega uma casa que de alvenaria, tijolo, né? De alvenaria, e leva para qualquer lugar, né? E detalhe, né, Alex? É limpa a obra. Eu tive muito problema, mas é uma obra limpa. Sim, o que eu preciso no terreno? Eu preciso de 4 sapatas, que são 4, né? Pilares de concreto, com um pouquinho para cima para apoiar as castanhas do container, né? É um pequeno alicerce, né? Um pequeno alicerce. Exatamente. Água e esgoto, ligação de água e esgoto. Sim. E uma caixa, né? E aí toda a fossa séptica, enfim, algumas coisas que a gente tem que fazer. Mas você faria numa casa comum também, sem problema, né? Sim. Então, assim, esse valor que eu tô te dando seria já com isso pronto, tá? Sim, sim. Eu tenho um biodigestor aqui, então, assim, tranquilo de fazer. Olha que interessante. E, você entra, você não acredita que você tá num container, é uma casa normal. As pessoas às vezes têm um preconceito, né? Não, Mas... Eu não tenho, pelo contrário, eu acho até muito legal e talvez eu até caminhe para algo nesse sentido também no futuro. Então sabe? Corre, tá? Porque senão o container vai ficar muito... Sabe qual que é o meu anseio, o meu desejo? Eu não sei se você conhece Tiradentes, Bichinho. Conheço, então, eu sou de São João del Rei, eu fui criado naquela região ali, eu amo aquela região. E eu tô pensando muito rápido, não vou demorar muito, em mudar pro Bichinho, montar a fábrica de podcast lá e talvez num container. Ah, que legal! E entendeu? Você pode fazer isso muito facilmente, tá? Sim, muito facilmente, porque você pega um container que a gente chama Baby, que é uma outra característica, que é 3x2, tá? E faz assim um estúdiozinho maravilhoso, viu? Ali, né? Maravilhoso. Legal demais. Ô Andréia, mas como que você concilia estar no mato e o trabalho? Tudo bem que a gente está falando de pandemia, né? Isso. E na pandemia a gente está meio virtual, mas como que você se vê pós-pandemia
conciliando isso tudo, tendo que ir para uma reunião, às vezes, na Grande São Paulo aí? Então, eu tô... Onde eu estou, eu estou aqui exatamente porque eu posso transitar facilmente. Eu tenho uma rodovia do meu lado. Então, assim... Fantástico. 1h30, isso com trânsito. Eu chego em São Paulo no miolo de onde estão as empresas com as quais eu costumo trabalhar. Na verdade, em tempos sem trânsito, eu gasto 45, 50 minutos. Então, legal. Eu não estou então tá longe super tranquilo. Isso, eu não estou longe do centro. Mas, de qualquer forma, o meu movimento de vida já foi para não depender mais de presença física. E isso estava acontecendo antes da pandemia, já era o meu movimento. Entendi. Né? Então, a despeito de tudo de ruim que aconteceu com a pandemia, o meu movimento já era digital. Sim. Tanto é que, para mim, foi melhor. Sim. O meu trabalho ganhou corpo muito mais rapidamente por causa dessa história digital do que teria ganho provavelmente, entendeu? É porque esse entendimento dessa virtualização, né, desse home office foi mais direto, né? Quando se falava em home office anteriormente, tinha-se um preconceito, né? Eu acho que abriu um leque violento, inclusive. Isso, aqui em São Paulo, a gente já estava vivendo aquela coisa das indústrias, das empresas darem um dia de home office, né? E da gente ter o que a gente chama de Happy Friday. A gente saía sexta-feira entre 3 e 4 horas da tarde. Lógico que não todas, mas esse movimento já existia. Exatamente porque as pessoas estavam vendo que o trânsito aqui é um inferno. Então, caótico. A economia de 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, melhora a sua qualidade de vida absurdamente. Sim, e até com relação à sustentabilidade também, né? Isso, então assim, isso já era, lógico que eu vejo hoje que esse movimento não era tão grande quanto eu achava que era. Sim. Né? Porque as empresas estão se reestabelecendo, mas estão percebendo que não teve prejuízo nenhum. Pelo contrário, teve prejuízo para quem ficou em casa. Porque o trabalho se misturou com a vida pessoal e virou aquela loucura que todo mundo aí deve estar vendo, né? Ninguém mais tem hora para nada. Pois era isso que eu ia falar. Temos que ter disciplina, né, pra gente conseguir colocar essas 8 horas de trabalho, somente 8 horas e não 12, 13, 15, né? Porque senão o bicho pega. Isso aí. Ô, Andréia, e você estima quanto tempo ainda para você terminar a sua casa? Agora, eu já poderia ter terminado. Mas o que aconteceu? Eu tenho uma amiga que fala que obra a gente reforma, a gente não termina, a gente desiste. Então teve um momento que eu tirei todo mundo da minha casa e falei, olha, sai porque eu vou mudar para aí. Porque aí eu vim para casa. Então agora as coisas estão andando um pouco mais devagar. Eu tô aqui dentro, eu tô trabalhando. É mais complicado. Mas eu acredito que mais uns 15, 20 dias termina tudo. Legal. Porque hoje, inclusive, eu até postei lá algumas coisas, o pessoal tá pintando, porque teve que trabalhar. Como o container, ele entortou, eu tive que fazer alguns acertos na lataria, porque ele tombou, né? Ele tombou. Então, meu container estava muito bom, não estava amassado, mas ele amassou nessa história. Então, a gente teve que fazer alguns aportes na lateral, mexer. Isso, e agora a gente está repintando, né? Então, depois disso, eu vou pro deck. E aí o pessoal vem para dentro de novo para reformar e terminar as pequenas coisas que faltam, né? É como se você tivesse feito uma lanternagem, né, ali fora. Essa é a resposta. Essa é a palavra correta. Exatamente, tive que fazer essa lanternagem. E tem uma característica, sabe? Como eu tô no meio do mato, eu quis ficar um pouco mais segura. Então eu construí portas que fecham as minhas portas de vidro. Uma porta de correr externa, com material do próprio container. Então essa porta que foi... eu tenho uma porta de 6 metros, né? 3 metros de um lado, 3 do outro. De ferro que corre. Então esse foi o maior problema, porque como eu abri a estrutura do container num tamanho muito grande, essa porta pesou. E na hora que o container tombou, foi aí que foi o grande problema. Empenou, né? Fragilizou um lado. Exatamente. Então, você tirou uma base, né? Como se tivesse tirado uma base. Eu tirei metade do container, né? Isso. Então, assim... e aí, pessoas que vieram trabalhar aqui não eram pessoas especializadas. E aí, a reforma ficou pior. Aquela coisa, né? Sim. Ficou pior do que...
Mas agora eu tô como pessoal especializado. Sim. Então, é um pessoal Mas cuidadoso, você vai precisou devagar. trazer de fora ou é pessoal daí mesmo que você descobriu? É um pessoal que trabalha para um cara que tem uma empresa que lida com container. Tanto é que a estrutura dele não é em São Paulo, é Santos, né? Tá. Então, ele que tá organizando, ele que tá meu mestre de obras, vai. Entendi. Vamos dizer assim, né? Mas Ah. se Deus quiser e não chover muito, porque aqui tem chovido bastante, aí atrasa Mesmo nessa tudo, né? época? Nossa, tá chovendo demais. Aqui tá demais. seco, precisando chover. Aqui essa semana eles conseguiram trabalhar um dia e meio só. Que loucura. Manda chuva pra cá que a gente tá Pois é. precisando. Não, agora hoje tá um dia lindo. Hoje eles já pintaram os tetos todos aqui do container. Estão lá fora pintando, por isso Legal, legal. que era um barulho A gente grande. veio pra um lugar, né? Você veio pra um lugar Eu tô mais no cantinho silencioso. aqui, que eles não estão com a máquina, com o compressor, porque pinta igual carro, né? É com compressor. Sim, sim, imagino. Agora, gente, é muito bacana você ver isso, você sentir que a tua casa está sendo construída com você dentro. Tem os seus dissabores, mas também é interessante, sim, viu? Legal, legal. E como foi o primeiro dia que você pisou na casa container? Falou assim, eu vou me mudar. Você chegou com a sua mudança e tal e entrou. O que você sentiu nesse momento? Olha, eu adorei. Todo mundo falou, você vai ficar confinada, você vai, assim... Sozinha, né? Sabe, a sensação é uma coisa engraçada. Eu acho que todo mundo tem que viver isso várias vezes durante a vida. Que é você realizar um sonho. Sim. Se ele vai ser bom ou não, no final das contas, se você vai ter uma durabilidade grande com isso, se eu vou ficar morando aqui 5, 10 anos, não interessa. Compreendo o que você quer dizer. A sensação de realizar, entende? Sim. Que ficou um pouco frustrada pela situação que eu vivi. Claro. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho até um vídeo disso. O momento que eu vi a minha casa, que a gente pegou um drone, filmou, era pra eu ter um filme e tal, né? Vindo pela estrada, porque eu tenho que pegar uma estrada de terra, foi uma sensação tão bacana. Olha que massa. Sabe, ver o guindaste soltando. Foi incrível. Foi muito legal. Que legal. E eu tô curtindo muito, assim, e eu vou dizer uma coisa pra você. As pessoas, pelo menos em São Paulo, cidade menor não é assim. As pessoas vivem confinadas e não percebem. Sim, né? Com certeza. Então eu estou num local que todo mundo acha, nossa, é pequeno. Por que é pequeno? A forma como eu construí, as aberturas que eu tenho aqui, não me dão a sensação de que eu estou confinada. Então hoje o meu quarto é maior do que o quarto de um apartamento de 2 quartos em São Paulo. Sim. Ele é um pouquinho mais estreito, porque geralmente você tem 3 metros, eu tenho 2,40, 2,30. Não, né? E um confinamento no meio do mato, você tem vizinhos maravilhosos, que você disse agora há pouco, né? Que foi alimentar os bico, miquinhos. Tucano, barato isso aqui. Não tem muito é? pernilongo também, mas tudo bem. Agora, os vizinhos que a gente encontra na cidade, o confinamento é muito maior, porque às vezes você não conhece o seu vizinho de porta, né? E outra coisa, né? Eu tô com ele aberto. Então, depois você vai poder ver, vou fazer um tour aqui com você aqui dentro. Sim. Mas não tem nada fechado, entendeu? Então, assim, muito pelo contrário, de noite, quando eu fecho tudo, a sensação é de segurança. Engraçado, né? Um barato. Muito legal, muito curtido, viu? Muito legal. E as pessoas que estão vendo estão se surpreendendo. Então eu tenho alguns amigos que já vieram aqui da Redondeza, né? As pessoas falam, nossa, eu nunca imaginei que fosse assim. Porque você vê aquela caixa de metal, de aço, de ferro, né? E você fala, como é que alguém vive aí dentro? É interessante e é curioso. Mas, Andréia, eu achei muito legal essa sua ideia, eu achei sensacional. Eu te confesso, assim, que quando eu comecei a ver, né, já falei no início dessa conversa, você no meio do mato, eu fiquei sem entender o que ia rolar. A hora que eu comecei a ver a coisa acontecendo, o container, aí eu falei assim, nossa, aí eu já te admirava, sabe? Imagina. Assim, te admirava como profissional, como assim, uma pessoa do bem e tal. A hora que eu vi essa intenção sua de morar no mato, numa casa container, eu falei assim, essa pessoa é incrível. Vontade de fazer isso também, né? Fiquei com uma inveja gostosa de você, sabe? Faça. Não é uma inveja ruim, não. E um detalhe, né? Você, quando tem pouco espaço, você...
ocupa com pouca coisa. Sim, Portanto, sim. você se desfaz de muita coisa. Sim. A única coisa que eu ainda sou pegada são meus livros. Ah, eu tenho mas uma isso- parede aqui só de livro. Isso eu não abro você mão não dela, precisa entendeu? desapegar, não, tá? E eu não gosto do Kindle, eu gosto de pegar o livro. eu Aham, curto você pra sentiu o caramba. cheiro, né? É. É. Então, assim, outro dia, o meu deck ainda não tá pronto, hein? Mas outro Aham. dia eu pus uns pallets, assim, deu um final de tarde, a minha casa tá toda voltada pro pôr do sol, sabe? Aham. Então, eu fui pra fora, peguei um chá, Uhum. sentei numa cadeira, entendeu? Olha. Olha, gente, Não tem preço, né? não tem. Não tem. Qualidade de vida. Outra coisa que eu queria deixar uma mensagem, assim, que eu acho que é muito fácil, a gente complica. Uhum. É muito fácil você ter isso, Sim, sabe? sim. A gente, eu não sei, né? Não sei o que você pensa, mas eu acho que alguma coisa essa pandemia tem que nos ensinar. Sim, com certeza. E se tem algo que eu acho que as pessoas deveriam parar um pouquinho e pensar, é primeiro a colaboração, né? A compaixão e Sim. empatia que todo mundo tem Sim. que ter. E que se prega muito e que nem sempre e a gente tá acontece vendo e existe, né? O que tem de pior tá surgindo, né? Aham. E a outra coisa é assim, entender que a gente não precisa de muito. Definitivamente a gente não precisa de muito. Com O que certeza. não quer dizer, Alex, que é abrir mão de conforto. Não, eu né? entendo exatamente o que você Não quer é, dizer. eu não abro mão de conforto. Sim, sim. Entendeu? Então as pessoas acham que não, olha, você pode ter sua máquina de lavar louça, você pode ter, enfim, você tem tudo Sim, que você precisa Sim. em menor. Ah, parece que conceito. Leonardo da Vinci disse uma frase que a simplicidade, eu posso estar equivocado na formulação dela, mas é algo mais ou menos nesse sentido, que a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Exatamente. Não é? Também não sei se foi ele ou se a frase é assim, mas esse é um conceito que é Né? ser simples é muito mais difícil do que Sim. não ser. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que é uma evolução. Eu também acho, porque Entendeu? você trabalhar esse interno, né? Nós somos consumistas, né? E o consumo, e somos capitalistas, né? Essa loucura. Exatamente. E aquela coisa que eu estava conversando com você antes, né? E não estou fazendo julgamento de valor, porque todos nós passamos por isso. Você tem aquela história de vida construída, de que você nasce, estuda, cresce, forma em alguma coisa, vai fazer uma carreira, vai ter família, vai sim. construir coisas, ter, para depois não conseguir usufruir de nada. É fato, é fato. Então, assim, a gente precisa entender que esta pandemia veio para mostrar o que eu estava comentando. Sim. Outra coisa, o valor da família, Uhum. que é para a gente se voltar para dentro de casa, para dentro Sim. da gente e descobrir o que é essencial, Sim. né? Eu tenho uma cliente, eu já falei dela em várias entrevistas minhas, porque eu sou apaixonado em editar os podcasts dela, que é a Maristela Barenco, de Petrópolis. O canal dela chama Mil em Rama. Mil em Rama? Mil em Rama. Busca aí que você vai curtir. E ela fala exatamente disso, quando a pandemia começou, fala da casa. Que a gente pensa, eu não vou conseguir viver na minha casa, né? Dentro. E aqui é um organismo vivo. A nossa casa é um organismo vivo. Exatamente. Né? Deveria ser, né? Não é? Deveria ser. Mas com certeza. E aí a gente percebe... desculpa, eu acabei te interrompendo. Não, de jeito nenhum, pode continuar. A gente percebe que eu vou te falar, por exemplo, um movimento. Eu, graças a Deus, iniciei esse movimento antes. Então eu nem posso dizer que a pandemia me pegou de calça curta ou me pegou em cima de alguma coisa que não foi combinado comigo mesma. Mas eu me desfiz de carro em São Paulo. Falei, olha, eu não preciso de carro. Né? Comprei uma scooter elétrica. Necessidade alguma de carro. Nenhuma, Era na época, era Uber, enfim, qualquer coisa que eu tiver que me deslocar. E eu comprei uma scooter elétrica. Eu fui uma das primeiras pessoas em São Paulo a ter essa scooter. Tanto é que eu comprei em outro lugar. E foi muito interessante porque o meu trajeto da minha casa até o meu trabalho daquela época que eu estava saindo, estava nos meus últimos dias, não era mais do que 4 quilômetros. E eu gastava quase 40 minutos para cobrir esses 4 quilômetros. Que loucura. E aí eu na scooter elétrica, não sei se você conhece, aquela bicicletinha metida besta, né? Sim.
A minha era um pouquinho mais robusta, mas não tem placa, não tem nada. Então, eu andava na faixa de ônibus super tranquilo. Aqui, em 10 minutos eu chegava no trabalho. E um outro detalhe que foi muito interessante. Depois eu saí do trabalho e fiquei andando de scooter na minha região. Enfim, eu tinha uma cestinha, fazia compra, fazia tudo com a scooter. E uma coisa interessante é assim, primeiro, eu comecei a enxergar coisas no meu trajeto que eu nunca tinha visto. Né? Porque você está no carro dirigindo, você está preocupado com muito diferente. Com não sei o quê. É muito diferente. Outra, eu fui fazer parte de uma gangue que era dos motoqueiros. Que barato. Muito engraçado. Então eu parava lá na frente, né? No sinal, andava, parava lá na frente. E você precisa de ver a solidariedade. Aquilo que a gente, quando tá no carro, fica pé da vida, né? Lá na frente, é incrível. Eu sou motociclista, apesar de estar sem moto, mas já vou comprar uma moto. Motociclista é assim mesmo, eles se protegem. Muito louco. Então eles ficavam... Era na época, ninguém tinha visto ainda. E aí, dona? Como é que é isso aí, dona? Porque isso aí anda mesmo? Vamos ver. Às vezes eu não precisava de Waze e eu não tinha coragem de botar o meu telefone ali. O nego vai tirar a mão, vai me roubar aqui. Sem dúvida. E aí eu pedi ajuda pros motoqueiros. Tinha motoqueiro que me levava nos lugares. Não, vamos lá, eu te levo, dona. Vamos lá. Que barato. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Depois, agora eu vim pro meio do mato, eu tive que ter carro de novo, não teve jeito. Sim, claro. Porque aqui, com certeza. Por causa da rodovia. Mas assim, de novo, não fez falta nenhuma o carro. Então quem vive em cidade, gente, não precisa de carro. E é uma economia do cão. É fato. E eu acho que é o futuro também, né? E agora ainda tem carro por assinatura, né? Sim. Tem uma cliente que tem um canal que chama Brasileiros Longe de Casa e ela entrevistou alguém, não lembro mais, não sei se foi na Irlanda, não lembro exatamente. Bom, enfim, ele comentou que lá tem um sistema de aluguel do próprio carro que você tem como se fosse um aparato eletrônico de fora da casa, onde você passa um cartão, pega o carro na garagem do cara, sai e depois volta com o carro pro lugar, né? Precisa de muita evolução cultural. Sim, né? Pro Brasil, com certeza. Né? Infelizmente, a gente precisa evoluir bastante. Andréia, eu não gosto muito de episódios muito longos. Nós estamos aqui em 37 minutos. A nossa conversa foi muito boa e parece que a gente falou só uns 10 minutos, né? De tão agradável que foi. Eu queria deixar aqui para você falar algumas considerações finais aí pro pessoal, pra turma que tá nos ouvindo. Opa, Alex, em primeiro lugar, obrigado aí pela oportunidade e é sempre um prazer conversar com você. Então a gente bateu um papo aqui. Foi maravilhoso. E eu queria dizer para as pessoas que ouvirem a gente assim, não desiste do sonho. Né? Às vezes nem que ele dure um dia, né? Não, exatamente. E tá tudo bem, aí você parte para outro, né? Sim. E às vezes a gente cresce, para não dizer envelhece, e fica achando que tudo é uma bobagem. Né? Que aquele sonho da adolescência, aquilo lá foi uma bobagem. Não foi. Não, Você pode resgatar, Isso, vai lá e realiza, porque a gente vive de experiência. Sim. O que engrandece a gente são as experiências, não são as coisas, né? São as experiências que te fazem aprender, que te fazem ter algo para levar com você e ter algo para passar para os outros. Sim, e às vezes são os sonhos que te levam para essas experiências. Exatamente. Né? Então, assim, olha, meu irmão me chama de adolescente frustrada, que ele fala que nunca viu alguém que... Frustrada nada. Então, é isso que eu falei pra ele. Frustrado é você, cara, porque eu tô fazendo... Olha, eu quis ter um Jeep, eu tive. Eu quis ter um Puma, que na minha época seria Ferrari, eu tive. Massa, eu tô falando de coisas, porque é mais fácil de pontuar, claro. Mas o que eu posso dizer, gente, sonhar é maravilhoso. Maravilhoso. Realizar é 20 mil vezes melhor ainda. Verdade. Então corram atrás, realizem. Parem de achar que é bobagem. Cada um sonha do jeito, da cor, né, que quiser. Sim, com certeza. É isso. Se tem alguma coisa que eu posso deixar nessa vida é dizer, olha, eu fiz tudo que eu quis fazer dentro do que é viável, né? Fantástico. Do ponto de vista financeiro aí. Sim. Andréia, vamos embora.
muito obrigado por essa conversa. Gostei demais. Fiquei mais curioso ainda, entendeu? Vontade de ir aí te visitar. Venha! Acho que daqui a um mês você já pode vir, inclusive tem lugar pra você ficar. Show de bola, então tá combinado. Tá, joia. Muito obrigado pela conversa, tá? E a gente vai ficando por aqui, tá? E pessoal, se você quer gravar o seu episódio de podcast, não deixe de acessar afabricadepodcast.com.br. A gente dá todo o suporte, você grava com o seu próprio smartphone, não precisa investir em nada e a qualidade fica top. A Andréia tá aqui para confirmar. Eu ia falar isso agora. Gente, eu fiz um trabalho com o Alex de quase 50 podcasts o ano passado. Sensacional, com pessoas que nunca tinham gravado, porque eu, na verdade, estava propondo, era um trabalho terceiro, e ficou maravilhoso. As vinhetas com ele, tudo com ele. Você não precisa fazer nada, você só entrega o som e tá tudo certo. O nosso slogan é você conta a história e nós fazemos o som. Então, esse é o objetivo, né? É isso aí. Tá bom, André, fique com Deus. Forte abraço, gente. Acesse o site lá, tá? Tchau, tchau. Bye, bye. Fábrica de podcast.